Amém, queridos. Eu creio que é uma palavra do céu para ser repartida com você nessa noite. Nós ministramos hoje de manhã, foi muito bom. Eu tive convicção de que o Espírito estava produzindo coisas importantes, assim como foi na Extensão Sul, na semana passada. E como Deus não faz acepção de pessoas, eu creio que Jesus vai falar ao teu coração poderosamente nessa noite. Amém? Amém. Abra sua Bíblia. No livro de Lucas 24, 13 a 22. Lucas 24, 13 a 22. Você também pode acompanhar a leitura pelo telão. Amém? Vamos ler? Só para situar, antes de lermos essa história, ela acontece, esse texto, essa narração, ela descreve uma história que aconteceu logo após a ressurreição de Jesus. Naquele final de semana, Jesus havia sido morto, havia sido crucificado, e foi também sepultado, mas você conhece a história. Ao terceiro dia, quando Maria vai visitar o túmulo de Jesus, juntamente com Maria Madalena, ela encontra o túmulo vazio, né? E havia 2 anjos ali que falam com elas que ele havia ressuscitado, ele não estava mais ali, ele estava vivo. E ela vai contar para Pedro, aliás, para os discípulos, e Pedro vai lá conferir, e ele confere que Jesus realmente não estava mais no túmulo, que o túmulo estava vazio. E alguns daqueles discípulos que estavam juntos em Jerusalém, 2 deles, tomam então o caminho de Emaús. Eles saem de Jerusalém para Emaús. Logo em seguida a esses fatos, e esse trecho então que nós vamos ler agora. Lucas 24, 13 a 22. Vamos lá? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração
enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Amém. Eu creio que Deus vai falar com você como tem falado comigo. Esse texto, ele é tremendo. Essa história desses dois discípulos no caminho de Emaús fala muita coisa conosco. E eu fiquei muito impressionado lendo esse texto. Eu quase ria sozinho em casa, percebendo o bom humor de Jesus. Aliás, tem vários textos que você vê Jesus falando, Jesus agindo. Se você olhar com atenção, me parece que Jesus era um cara muito bem-humorado, né? Muito simpático. E é fácil a gente perceber isso. Você sabe que as crianças gostavam de ficar perto de Jesus, não é verdade? E criança gosta de ficar perto de gente simpática, perto de gente sorridente. Assim, igualzinho você, né? Dá um sorriso aí, irmão. Tá vendo? Jesus é parecido com você. Jesus era simpático, ele era bem-humorado. E nesse texto, eu vejo um Jesus vitorioso, um Jesus que sabia o que tinha acontecido, que vinha da grande conquista da história. Ele havia vencido o pecado, ele havia ressuscitado, mas aqueles discípulos não haviam se tocado disso ainda. Eles estavam falando sobre tudo que havia acontecido, e entristecidos ali, o texto diz que eles estavam. Imagina, eles estão falando lá no caminho, então, Jesus morreu, e agora, como é que vai ser, tarará. Aí de repente Jesus aparece, dá uma olhada assim para eles, oi? Sobre o que vocês estão falando? Meio naquela expectativa deles olharem, Jesus. Mas eles não fazem isso. Eles falam, está falando sobre, você não sabe o que aconteceu esses dias em Jerusalém. Aliás, eles dizem olham para Jesus, imagina a cara de Jesus, quando eles olham para ele e dizem assim, você é o único que não está sabendo das coisas que aconteceram? Você é o único. Ele é o que sabia tudo, mas você é o único. E Jesus olha para eles assim, naquele bom humor, me conta, o que aconteceu? Né? Mas eu vejo que nessas expressões de Jesus, ele estava sempre tentando se revelar e esperar eles olharem para Jesus e dizerem, uau, é Jesus, está aqui conosco. Mas eles não perceberam a presença de Jesus. Eles não perceberam que o Cristo ressurreto, aquele que havia cumprido as Escrituras, aquele que havia ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, estava ali caminhando ao lado deles. Mas eles não podiam perceber, eles não podiam enxergar, e havia um motivo para isso. Aqueles homens possivelmente estavam atordoados por decepções, atordoado por frustrações, atordoado por expectativas que aos olhos dele não haviam sido cumpridas. Eles estavam atordoados pela desesperança, porque eles creram em promessas, e naquele momento específico, parece que eles não estavam vendo o cumprimento das promessas, daquilo que eles esperavam. E por isso eles não conseguiam perceber Jesus ao lado dele. Queridos, isso muitas vezes acontece conosco. Muitas vezes acontece comigo, muitas vezes acontece com você, eu sei. Muitas vezes nós ficamos atordoados também. Ficamos atordoados por frustrações, por decepções, por circunstâncias, por expectativas que geramos e não aconteceram. Era essa a realidade daqueles homens. Eu não sei se você sabe, mas os judeus, eles não aguardavam um Messias, um Salvador, que fosse morrer para reconciliá-los com Deus, para perdoar os seus pecados. Na ótica de Deus, isso era a coisa mais importante que precisava acontecer, nós sermos libertos dos nossos pecados, pela morte e ressurreição de Cristo. Quem aqui está livre dos seus pecados? Amém? Só isso, gente? Quem aqui foi livre dos seus pecados? Aleluia, glória a Deus.
Porque Jesus morreu, essa é a boa notícia, isso é o Evangelho. Evangelho significa as boas novas. Quais são as boas novas? Jesus morreu para nos reconciliar com Deus. Mas até aquele momento, não era essa a expectativa do povo judeu. Eles esperavam um libertador político. Israel foi um povo oprimido, um povo subjugado por outras nações, quase sempre, exceto no período da glória de Israel, no reinado de Davi, no reinado de Salomão, e outras pouquíssimas exceções, mas Israel vivia debaixo da opressão de países, de povos vizinhos, que os subjugavam. E por que os subjugavam? Os subjugavam porque eles se afastavam de Deus, eles se entregavam à idolatria, eles voltavam as costas para Deus, e como disciplina, Deus levantava um povo que dominava Israel. E aí, na hora do apuro, eles se arrependiam, voltavam para Deus, Deus os fazia prevalecer, e depois eles se afastavam de Deus de novo, e novamente Deus os disciplinava. Então há um ciclo que acontece com o povo de Israel, está muito claro lá no livro de Reis, na história de Israel, e nesse período não era diferente. Israel veio ali sendo subjugado, vivia debaixo da opressão de outros povos, e nesse momento da história, quando Jesus veio, Israel estava debaixo do domínio romano, e a grande expectativa dos judeus, inclusive daqueles que andavam com Jesus, é de que ele fosse libertar Israel do domínio romano. Mas Jesus veio para destruir as obras de Satanás. Era esse domínio que ele não queria sobre as nossas vidas. Mas eles alimentaram uma expectativa de que Jesus seria esse grande líder. Esse líder queria liderar o povo numa rebelião contra o exército romano. Fico imaginando quando Jesus chega no templo, ele se encontra com os vendilhões do templo. Você conhece a história, né? Jesus fica muito bravo. Até ali, parecia que Jesus era tudo paz e amor, né? Era perdoa, caminha a segunda milha, etc. E falando do amor de Deus, e é isso que ele veio falar. Mas quando ele se depara com aquela situação tensa no templo, ele resolve então, ele fica bravo, ele expulsa os vendilhões, e eu fico imaginando aqueles homens vendo Jesus e falam assim, agora sim, agora ele está mostrando para que ele veio, está vendo, vai acontecer, porque eles estavam na expectativa de um grande líder assim que fosse tomar força, ou liderar algo ali para libertar o povo da servidão dos romanos. Isso não aconteceu, eles viram Jesus ser morto pelos romanos, eles viram Jesus crucificado, e você vê eles falando, nós tínhamos expectativa de que era ele que ia libertar o povo de Israel, mas ele morreu, e eles estavam debaixo dessa frustração. Volto a perguntar, quantas expectativas você alimentou a respeito de tantas coisas? Talvez a respeito do ministério, talvez a respeito da tua família, talvez a respeito das tuas finanças, talvez a respeito de sonhos, talvez a respeito da saúde, não sei. Talvez muitas expectativas foram geradas, mas parece que às vezes você olha e elas não se cumpriram. E pior, às vezes parece que não vão mais se cumprir. É o que era o olhar deles. Não vai acontecer mais. Os nossos sonhos foram água abaixo. E eles não conseguiam então perceber isso. Eles estavam entristecidos. Será que você anda entristecido no teu espírito? Será que você anda entristecido? Como anda a tua esperança, a tua expectativa? Porque havia promessas sobre aquela nação. Havia promessas para ele. Havia profecias, e as coisas estavam acontecendo, mas não do jeito deles, do jeito de Deus. Sabe, querido, eu quero dizer que se você perdeu algumas expectativas, eu te garanto que se você está em Deus, as coisas estão acontecendo, talvez não do teu jeito, talvez do jeito de Deus, mas a seu tempo as promessas de Deus se cumprirão na sua vida, porque Ele é fiel e nenhuma das suas promessas deixará de ser cumprida. Você crê? Em nome de Jesus. Nessa passagem, o próprio Jesus ressurreto, glorificado, estava ao lado deles, mas eles não podiam percebê-lo. E esse era um grande problema. Eles não podiam percebê-lo.
Jesus queria falar com eles pelo caminho, mas eles não percebiam Jesus. Você sabia que Deus fala pelo caminho? Deus fala pelo caminho. Repita comigo: meu Deus fala pelo caminho. Você vai entender o que eu quero dizer. No nosso caminho de lutas, querido, no nosso caminho, ora de conquistas, mas ora também de decepções, porque as decepções fazem parte da vida, as lutas fazem parte da vida, as dores fazem parte da vida. O próprio Jesus nos disse: no mundo tereis, mas tem de bom, porque Ele venceu o mundo. Então faz parte da vida. Ora teremos momentos de alegria, mas teremos que lidar com tristezas que passarão. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Faz parte, queridos. Mas o grande problema é quando nós nos afundamos nas nossas angústias, nas nossas decepções, nas nossas frustrações, e paramos de ouvir a voz daquele que está caminhando ao nosso lado. Era isso que aconteceu com esses homens. Eles não percebiam que Jesus estava falando com eles, que Jesus estava com eles. E olha, queridos, há um grande problema quando nós não percebemos isso, porque o nosso problema não é a presença de lutas, não é. O nosso problema não é perceber que o nosso adversário, o inimigo, está se levantando contra nós. Isso não é o nosso problema. Por isso nós já sabemos. O nosso problema é não perceber que Ele está ao nosso lado. O nosso problema é quando nós não reconhecemos a presença do nosso amado, a presença do nosso conselheiro, a presença daquele que anda conosco, daquele que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o nosso problema não é a percepção das nossas dificuldades, das nossas guerras, dos nossos adversários. O nosso problema é não perceber a presença daquele que é maior que o mundo. Está entendendo, amado? Olha só esse texto, Provérbios capítulo 3, verso 6. Provérbios 3, 6 diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Vamos repetir? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Nossos caminhos muitas vezes se tornam caminhos de frustração. Era a situação daqueles homens, eles estavam trilhando um caminho frustrados, angustiados, tristes, ansiosos, porque eles não percebiam Jesus ao lado deles. Muitas vezes entramos em decepções, perdemos a esperança. Muitos mergulham em depressão. E às vezes você pode perguntar: crente fica deprimido? Nós temos visto que sim, por vários motivos. Pessoas boas ficam deprimidas, sim. Ficam angustiadas, sim. E nós podemos até ter momentos de profunda tristeza na nossa vida. O próprio Jesus, quando estava no Getsêmani, porque Ele sabia que ia ser crucificado, a Bíblia diz que Ele estava profundamente angustiado. Mas aquela profunda angústia de Jesus não o levou a desistir dos projetos de Deus, dos propósitos de Deus. Ele se levantou daquela angústia. Ele não ficou entregue. Então, querido, nós somos muitas vezes atacados, muitas vezes nos vemos em situações de tristeza, de angústia, e às vezes até de um início de depressão. Mas por que permanecemos? Por que continuamos nesse estado? Eu penso que só há uma resposta: porque não estamos percebendo o cuidado daquele que está ao nosso lado. E a questão não é se Ele está ao seu lado ou não. A questão é se você está percebendo. Porque eu tenho certeza que se você tem uma aliança com Jesus, Ele nunca te abandona. Ele nunca te deixa.
no mais profundo vale, Ele estará com você. Olha, Salmo 23, Davi escreve lá: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estarás comigo, a tua destra me sustenta. Sabe, querido, muitas vezes Deus não vai te livrar do vale. A gente quer que Deus nos livre do vale. Alguém quer passar pelo vale aqui? Não. Pelo vale da sombra da morte, pelo vale da angústia. Alguém quer? Não, não quer. Mas muitas vezes Deus não vai nos livrar do vale, mas Ele vai nos livrar no vale. Ele vai nos livrar lá no vale. Ele vai nos dar vitória no vale, porque Ele estará conosco. Então, em nenhum momento Jesus te abandona, Ele é fiel, não tenho a menor dúvida disso. A questão é que nós, muitas vezes, não o reconhecemos. E quando não o reconhecemos, damos lugar à depressão, damos lugar à angústia, damos lugar à desesperança. A presença dEle faz toda a diferença. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Você não pode perder as expectativas das promessas do Senhor para a sua vida. Você tem promessas de Deus? Eu tenho. Quem aqui tem promessas de Deus para a sua vida? Amém, eu creio. Deus tem promessa para cada um de nós. Se você não levantou a mão, eu quero te dizer que Deus tem promessas na palavra dEle que dizem respeito a você. E essa esperança que nos move, querido. A esperança é a diferença na vida do crente. Porque qual é a nossa diferença? O mundo passa por problemas? Nós também passamos. As pessoas passam por angústia? Nós também passamos. A diferença é que nós temos a esperança da glória. E Cristo em nós é a esperança da glória. Deus conosco é a esperança da glória. Quando nós estamos percebendo que Ele está conosco, que Jesus está conosco, a nossa esperança não murcha. A nossa esperança não termina. E assim nós passamos pelos vales. Quem está entendendo? Amém? Então nós precisamos reconhecer o Senhor no nosso caminho. Agora o que eu quero falar com você nessa noite é que há coisas que nós precisamos considerar e estar atentos para reconhecermos Jesus caminhando ao nosso lado, para reconhecermos o Senhor presente em nossos caminhos. Amém? Vamos considerar algumas coisas. Primeiro, não adianta apenas saber sobre o que aconteceu com Jesus. Não adianta apenas você saber sobre Jesus, sobre o que aconteceu com Ele. Verso 14. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Eles sabiam o que tinha acontecido, eles sabiam o que Jesus tinha feito, eles conheciam o ministério de Jesus, eles conheciam a palavra, eles sabiam que Jesus tinha morrido, eles sabiam que o túmulo estava vazio. O que eles queriam mais? Eles estavam sabendo de tudo, mas apenas saber sobre Jesus não resolve, não faz diferença na nossa vida. Não estava fazendo diferença eles saberem o que tinha acontecido, porque a Bíblia diz que eles estavam entristecidos. Isso não fazia diferença. Sabe, gente, tem muita gente que sabe sobre Jesus, tem muita gente que ouve a palavra, até lê a Bíblia, escuta as histórias, e tem a informação, sabe que Jesus morreu, sabe que Jesus ressuscitou, sabe que Ele vai voltar, sabe sobre as promessas, sabe sobre os seus caminhos, sabe que Ele é bom, sabe que Ele é misericordioso, sabe que Ele é maravilhoso, porque todo mundo fala sobre isso. Mas a questão é, você o conhece? Você o reconhece? Existe uma grande diferença entre saber sobre Jesus, e sobre o que Ele fez e sobre o que Ele faz, e ter relacionamento com Ele. Repita comigo: o conhecimento não substitui o relacionamento. O conhecimento não substitui o relacionamento. Não adianta você saber sobre Jesus, você precisa estar com Ele, você precisa se
relacionar com Ele. Até quando nós vamos anunciar o Evangelho a alguém, às vezes nós erramos, porque nós não apresentamos Jesus como uma pessoa. Jesus não é uma ideia, Jesus não é um conceito, Jesus não é uma história, Jesus não é um conto, nada disso. Jesus é uma pessoa, Jesus é um amigo, Jesus é um homem que reina nos céus. Quando às vezes vamos anunciar Jesus e nós nos limitamos a falar sobre Jesus. Olha, você precisa conhecer Jesus, Jesus é tão bom, Ele vai fazer uma obra na sua vida, você precisa conhecê-lo. Vamos lá na casa dele, vamos na minha igreja, é tão bacana, tem tanta gente lá, que vai te abraçar, que vai te dar uma palavra de ânimo, vai orar por você. Isso tudo é muito bom, é bom estarmos aqui nessa noite, é bom ouvirmos a palavra, é bom ouvirmos sobre Ele, mas só isso não basta. E as pessoas não são transformadas quando elas sabem sobre Jesus. Nós precisamos mais que depressa, quando estamos falando sobre Ele, precisamos dizer, olha, Jesus está aqui. João, esse é Jesus. Jesus, esse é João. Ó, Ele quer entrar no seu coração, vamos fazer isso agora? Põe a mão no seu coração e diga, Jesus, eu te convido a entrar no meu coração e fazer morada. Muda a minha vida, eu te dou acesso a tudo que me diz respeito. Pronto, se apresentou Jesus. Jesus bateu a porta, Ele vai entrar e vai fazer a diferença. Está entendendo, querido? Não adianta alguém conhecer a casa de Jesus, não adianta alguém saber o que Jesus faz, adianta a pessoa conhecer Jesus e se relacionar com Ele. Amém? A segunda coisa que precisamos entender, dentro desse processo, para que o reconheçamos, é que Deus não mandará apenas recados, Ele quer se relacionar pessoalmente com você. Olha o que diz o verso 15: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, diga, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Queridos, olha que tremendo. A informação, como eu falei, já tinha chegado no ouvido deles. Eles sabiam que Maria havia encontrado o túmulo vazio. Eles sabiam que os discípulos tinham ido lá e tinham encontrado o túmulo vazio. Eles sabiam que o anjo tinha falado. Eles sabiam que aqueles discípulos que viram o túmulo voltaram e contaram para os outros. Eles sabiam disso tudo. Mas às vezes a gente ouvir recado não funciona. Às vezes Jesus tem que falar pessoalmente com a gente. E eu quero te dizer que Deus fala através das pessoas. Eu espero que Deus esteja falando com você agora através da minha vida. Deus usa vasos para falar, Deus usa você para falar do amor de Jesus a outra pessoa. Somos abençoados pelas pessoas. Ok, está certo, é assim mesmo. Deus usa os anjos também. Está cheio de trecho na palavra de Deus, dos anjos trazendo os recados de Deus. Com a própria Maria lá, falou, Jesus ressuscitou, Ele está vivo, não está mais aqui não. Há muitas outras passagens onde os anjos falam. Alguém aqui já teve experiência com anjo, já viu anjo, já ouviu anjo? Alguém aqui já... Levanta a mão ali, várias pessoas. Porque Deus usa os anjos. Ótimo, ok, eu creio nisso. Mas tudo isso não se compara ao próprio Jesus falar com você. Ele é o maior. Ele é maior que eu, Ele é maior que os anjos. Ele é maior que tudo, Ele está sentado no trono do universo. O próprio Jesus. Querido, quando você está lá no seu quarto orando, sabe quem está lá com você? O próprio Jesus. O próprio Jesus. Quando você está andando no seu carro e você começa a falar com Ele, você está ali dirigindo, quem está ao seu lado? O próprio Jesus. Não é um anjo, é o próprio Jesus. E Ele quer falar com você, você só precisa reconhecê-lo e ouvi-lo. Então Deus pode falar da forma que Ele quiser, mas Deus quer falar pessoalmente com você. Queridos, às vezes acostumamos a ouvir recados de Deus.
Ah, eu vou na igreja porque eu preciso ouvir a Deus. Ótimo, você vai ouvir. Eu ouço a Deus aqui também. Mas não é só isso. Você não precisa ouvir Deus só aos domingos. Ah, eu vou ligar aqui a televisão no programa tal, do pastor tal, porque Deus vai falar comigo. Ok, Deus fala através do programa, Deus fala através da internet, Deus fala do jeito que Ele quiser. Mas Deus quer falar com você, Deus quer falar ao teu coração. O próprio Jesus quer andar com você. No meio das tuas dores, Jesus está contigo, o próprio Jesus. No meio das tuas guerras, o próprio Jesus está com você. Onde você estiver, o próprio Jesus. Isso é uma boa notícia? É tremendo, é maravilhoso. Terceira coisa que precisamos considerar é que os nossos olhos podem se fechar e não reconhecer a presença de Jesus. Veja bem, queridos, aqui eu não estou falando com pessoas que não conhecem Jesus. Aqueles homens conheciam a Jesus. Eles conheciam, eles sabiam quem era Jesus, como você sabe quem é Jesus. Você sabe. Mas os seus olhos muitas vezes podem se fechar, como se fecharam os olhos deles. E os olhos deles, como eu falei antes, estavam fechados. Eles foram impedidos de ver Jesus. Por quê? Deus os impediu? Eu creio que não. Estavam impedidos pelas circunstâncias, estavam impedidos pela própria tristeza, pela angústia, pela decepção. Olha, como eu falei, eu não tenho dúvida que Jesus está ao seu lado, mas às vezes a tua tristeza está te impedindo de ver, a tua angústia está te impedindo, uma mágoa está te impedindo de ver Jesus ao seu lado, um pecado está impedindo você de ver Jesus. Os olhos deles foram impedidos de ver Jesus. Você não anda percebendo Jesus nos teus caminhos? O que está te impedindo? Porque Jesus está ali. Pode até estar puxando a tua orelha, mas Ele está ali. O que tem te impedido? Queridos, há pessoas que ficam presas por mágoas, coisas do passado. Ah, eu não consigo nem mais orar, porque fulano me falou tal coisa, eu fiquei muito decepcionado, muito decepcionada, e agora eu não consigo. Eu já ouvi tantas vezes isso: pastor, ora por mim, porque eu não consigo mais fluir em Deus, porque eu estou muito decepcionado. E às vezes está decepcionado há 1 ano, 2 anos, 10 anos, porque alguém errou com ela, porque alguém feriu, e essa pessoa permitiu que aquela mágoa, que aquele ressentimento bloqueasse o seu relacionamento com Deus, e ela não consegue mais enxergar Jesus, e começa a passar por lutas, e começa a questionar o que está acontecendo, porque Deus está permitindo isso, parece que Ele não está comigo, parece que as coisas não estão acontecendo, Ele não está cuidando de mim. Onde está Jesus? Talvez essa venha sendo uma pergunta na sua vida. Deus me abandonou, Ele não está aqui ao meu lado, mas e as promessas? O que tem te impedido de ver Jesus? Deixa o Espírito Santo jogar a luz no teu coração agora. Você precisa decidir se libertar de tudo aquilo que se torna um tampão entre você e Ele. Porque o que vai fazer a diferença na tua caminhada, na tua vida, é você perceber que Jesus está ao seu lado. É você perceber que Ele está cuidando de você. O sentimento de solidão é um indício de que alguma coisa está muito errada. Você já viu alguém dizendo que está se sentindo muito sozinho? Já ouvi muitas vezes. Querido, mas como nós vamos nos sentir sozinhos se Jesus está ao nosso lado? Como vamos nos sentir sozinhos? Fico imaginando Jesus bem-humorado, quando a gente diz: estou me sentindo tão só. Jesus olha assim: como assim? Ninguém liga para mim. Jesus: você está de brincadeira comigo? Eu morri por você. Como assim ninguém liga por você? Ninguém me dá valor.
Jesus, você só está zoando comigo. Porque Ele está ali ao seu lado, mostrando o quanto te ama. Então, quando alguém mergulha num tempo prolongado, num sentimento de solidão, é porque alguma coisa precisa ser revista no teu coração. Se você está se sentindo só, muito só, aquela solidão que te paralisa, você precisa começar a enxergar Jesus, porque Ele está aí com você. Eu não estou dizendo que nós não sentimos saudades, é claro que às vezes sentimos saudades das pessoas, muitas vezes nos sentimos sozinhos no sentido, puxa, fulano faz tempo que alguém não vem me ver, ou esqueceu de mim, etc. Isso faz parte da nossa vida, querido, faz parte da sua e da minha, é assim mesmo, mas nós não podemos nos entregar a esse sentimento, nós não podemos paralisar por esses sentimentos ou qualquer outro, nada pode te paralisar, e nada vai te paralisar se você entender que você não está só, que Jesus está caminhando ao seu lado, amém? Quarta coisa que eu quero falar com você, quantos estão ouvindo Jesus nessa noite? Amém, eu sei que Ele está falando com você. Quarta coisa, e essa é perigosa, e nós precisamos considerar isso muito, muito seriamente. Há um momento que Ele pode se afastar, se não tivermos uma reação. Há um momento que Deus pode se afastar, se não tivermos uma reação, embora Ele queira estar. Olha, verso 28, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Jesus ia seguir caminho, e eles iam ficar ali. Mas eles insistiram, olha a reação, eles insistiram muito com Ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então, Ele entrou para ficar com eles. Ainda bem que eles reagiram, quando Jesus fala, estou indo, viu? Estou seguindo aqui. Eles falam, não, vai não, fica aqui. Por algum motivo eles falaram, não, fica aqui. Eles estavam gostando de ouvir Jesus, embora não o reconhecessem, mas eles tiveram uma reação. Às vezes Deus fala, chega para a gente, irmãos. Para a gente não, está amarrado, né? Para os outros. Mas, pastor, não, imagina, Deus nunca vai dar um basta, Deus nunca vai chegar, Ele é tão misericordioso. Deus às vezes fala, chega, né? Há uma passagem que o rei Saul, depois de desobedecer por algumas vezes ao Senhor, Samuel estava ali defendendo Saul, o profeta Samuel tentando prolongar as situações com Saul, e Deus fala para Samuel assim, Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, se eu já o rejeitei para sempre? Até quando você vai ter dó de Saul, se eu o rejeitei? Querido, que o Senhor nunca diga isso de mim e de você. Até quando, se eu já rejeitei? Porque é um momento que Deus pode dizer, olha, já fiz tudo que eu tinha para fazer, não quer. Lembra de Jesus? Oi, estou aqui. O que vocês estão falando mesmo? O que aconteceu? Como vocês demoram para entender as escrituras, né, gente? E Jesus foi o caminho todo falando com eles, e eles não reagiram à presença de Jesus. Nós precisamos reagir à presença de Jesus. Diga, reagir. Nós precisamos abrir os olhos, nós precisamos tirar as escamas, tirar aquilo que nos impede de percebê-lo. Precisamos tomar decisões na nossa vida, antes que seja tarde demais. Eu fiquei pensando muito por esses dias, Jesus não busca pretextos, Jesus não busca em você motivos para te deixar, sabia disso? Às vezes na nossa religiosidade, nós muitas vezes imaginamos que Deus está à espera assim do nosso mínimo tropeção, da nossa mínima falha,
para nos dizer: eu não te quero mais, você não serve para mim. Não é verdade? Se eu perguntar para levantar a mão aqui, quem já teve essa impressão, acho que quase todo mundo levanta. Às vezes nós temos a impressão que Deus está à procura de argumentos para nos rejeitar, quando na verdade Ele está à procura de argumentos para ficar conosco, quando Ele está à procura de argumentos para nos salvar, quando Ele está à procura de argumentos mínimos que dê a Ele a liberdade para tocar em nossas vidas. Olha só, o próprio Jesus diz ali em Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entro. Não vai nem perder tempo, abriu, ele entra. Você vê Jesus na cruz, sendo crucificado, e um dos ladrões que estavam ali, e chegou até ali com méritos, para estar ali crucificado como ladrão, era alguém que havia levado uma vida torta, mas quando ele olha para Jesus e diz assim: mestre, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus imediatamente fala: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. O menor argumento, Jesus já pegou, é meu, não te solto. Nós precisamos reagir, nós precisamos dar sinais para Deus, que nós o queremos agir em nossa vida, que nós o reconhecemos. Quais os sinais que você tem emitido para Deus? Ele está à procura de sinais na tua vida, para ficar com você, para continuar com você, para seguir com você, para se revelar a você. Está entendendo, querido? Não deixe Jesus se afastar, reage imediatamente. A quinta coisa, e essa é muito importante: somente a intimidade revelará plenamente a pessoa e a presença de Jesus. Somente a intimidade revelará a presença de Jesus, a pessoa de Jesus na sua vida. Olha só, verso 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e desapareceu da vista deles. Queridos, precisamos entender que para o judeu, o sentar à mesa, o comer junto, é um momento de intimidade, é um momento de comunhão. Naquela época, quando alguém convidava alguém para jantar na sua casa, para ir à cozinha da sua casa, ao lugar da refeição, estava convidando para a sua intimidade. Por isso Jesus, ele era muito criticado, porque ele comia com os publicanos, porque ele se sentava para comer com os publicanos, com os pecadores. Quando ele vê Zaqueu na árvore, ele fala: Zaqueu, desce daí, eu vou na tua casa, eu vou jantar com você, eu quero intimidade, eu quero ser teu amigo. Então, quando Jesus senta à mesa com eles, eles haviam promovido e permitido a Jesus ali um momento de intimidade. E quando Jesus parte o pão e dá a eles, os olhos deles são abertos, e eles reconhecem Jesus, porque é na intimidade que Jesus se revela plenamente. Deixa eu te dizer uma coisa: estar aqui é muito bom, o culto é muito bom, estarmos juntos é muito bom, faz parte, devemos estar aqui, não podemos abrir mão disso. Mas esse não é um lugar da nossa maior intimidade com Deus. O lugar da tua maior intimidade com Deus é no teu lugar secreto, onde ninguém te vê, onde você fecha a porta atrás de você, onde você fica só com Ele. É você e Ele, o próprio Jesus. Você precisa ter esse momento, e essa é uma realidade da qual nós não podemos abrir mão. Nós temos falado tanto sobre isso. Você precisa ter um tempo com Ele, um tempo de prioridade, um tempo de qualidade, o melhor que você puder, estar com Ele, ouvir a voz dEle. É ali que Ele se revela plenamente, é no momento de
Intimidade. Ele vai se revelar aqui também, ele vai falar com você, ele vai se revelar a você, mas as experiências mais profundas que um homem pode ter é a sós com ele. Eu não tenho dúvida disso. Querido, se você fica impressionado com as coisas que você sente aqui, e você não tem tempos de intimidade com o Senhor, e você acha tão bom estar aqui no domingo, você não tem ideia do que pode acontecer na sua casa. Você não tem ideia do quanto você pode senti-lo estando a sós com Ele. E você precisa disso. Você precisa desse momento. Há duas verdades que nós precisamos entender. Uma, que nós precisamos do lugar da intimidade, porque é ali que Jesus se revela plenamente. E nós precisamos caminhar com Ele. Nós precisamos permitir que Ele ande conosco onde você for. Onde eu estiver, onde nós estivermos, no trânsito, no carro, na faculdade, no trabalho, onde você estiver, Jesus pode andar com você. Isso é bom, e Ele vai falar. Queridos, eu tenho experiências tremendas de coisas que Jesus falou pelo caminho, porque Deus fala pelo caminho, quando você o reconhece nos seus caminhos. Eu sou compositor, eu faço músicas, e muitas músicas, algumas que você já cantou, até canta aqui, foram músicas que eu fiz pelo caminho, literalmente. Canções feitas no volante do carro, preso ao trânsito, em vez de ficar ali reclamando, batendo um papo com Jesus. Jesus estava ali ao meu lado, e o Espírito Santo vai inspirando a canção, você está atento, você está ouvindo. Você pode desfrutar da presença dele onde estiver. Há canções que eu fiz no supermercado, empurrando o carrinho de compras. Há canções também que eu fiz no meu lugar secreto, na minha intimidade com Deus. Deus age num lugar, e o que eu quero te inspirar nessa noite é para que você seja alguém que perceba Jesus pelo teu caminho, que você não ande só, que você não se sinta só, que você seja fortalecido nas suas lutas, simplesmente por saber que o Rei da Glória está ao seu lado, Ele te ama, está com você, Ele está lutando as suas guerras. Eu quero te inspirar a entender isso, mas também a viver o melhor no teu lugar secreto, porque é ali que Ele se revelará plenamente, sem distrações, é ali que Ele pode entrar fundo no teu coração. Seguindo o texto aqui, eu achei muito interessante, porque nessa passagem ali, com os discípulos de Emaús, eles enxergam Jesus quando Jesus parte o pão, no momento da intimidade. Mas se você vai seguindo o texto mais adiante, nós vamos ler a partir do verso 41, porque aqueles discípulos, depois de Jesus estar com eles e se revelar a eles, eles vão até Jerusalém, onde estavam os outros discípulos. E olha que interessante, olha o bom humor de Jesus também aí, né? No verso 31 ainda, então os olhos deles foram abertos e reconheceram, finalmente, depois de Jesus tanto insistir, tanto tentar mostrar, os olhos deles foram abertos. Mas aí fala que Jesus desapareceu da vista deles. Jesus ficou ali o tempo todo, a hora que eles reconheceram, Jesus desapareceu, mas só desapareceu da vista. Jesus continuou com eles, porque eles voltam para Jerusalém, e Jesus vai com eles pelo caminho novamente. Quando eles chegam até onde estavam os discípulos, eles começam a contar o que aconteceu, e para nossa surpresa, aqueles outros discípulos ainda não acreditam, ainda estavam duvidando, e nesse momento, Jesus entra junto com eles, Jesus aparece ali, Jesus estava junto. Mas olha que interessante a partir do verso 41, porque até ali Jesus se apresenta, Jesus fala de novo, Ele se mostra, e eles estão duvidando. Mas olha o que acontece, 41, e por não crerem ainda, diga, por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, Ele lhes perguntou, vocês têm algo aqui para comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles.
E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto eu ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Verso 45. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. Quando que lhes abriu o entendimento? Quando eles foram comer juntos novamente. Quando eles sentaram para um momento de comunhão, de intimidade. Fica claro, querido, que Jesus vai se revelar plenamente a você do teu momento de intimidade com Ele. É ali. Para que você o perceba nos seus caminhos. Nós precisamos dessas duas coisas. Eu já conheci pessoas que diziam: olha, eu não tenho assim um tempo a sós com Deus. Eu ando com Ele o tempo todo Ele fala comigo, Ele é meu amigo. Não, não é isso. Que bom que Ele anda com você. E tem pessoas que religiosamente separam um tempo para orar, para ler a Bíblia, e parece que depois vão para o seu caminho e não levam Jesus, deixam Jesus lá no quarto. Porque estar num lugar orando, lendo a Bíblia, se você não buscar um relacionamento, você não abrir o seu coração, pode ser sua religião também. Você precisa se relacionar com Ele, ter uma revelação de quem Ele é e levá-lo consigo no teu caminho. Está compreendendo, queridos? Queria chamar já os músicos para estarem aqui comigo. Duas coisas são necessárias: o teu lugar secreto e você reconhecê-lo nos teus caminhos. Reconhecer Jesus no caminho faz toda a diferença, irmão. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ele endireitará as suas emoções. Você está na luta, irmão. Eu sei que as lutas vêm. Reconhece Jesus ao teu lado naquela luta. Ele vai te dar a vitória. Ele vai ordenar as tuas emoções. Ele vai te cuidar de você. Você precisa estar diante de decisões que você tem que tomar. Reconheça Jesus, fale com Ele, pergunte para Ele. Ele vai endireitar as suas veredas. Está diante de uma situação de tentação, de provação. O inimigo está tentando. Uma mulher ou um homem está te cercando. E é aquele momento que você pensa assim: eu estou sozinho aqui mesmo? Quem vai saber? Reconheça Jesus em teus caminhos. Reconheça Jesus ao teu lado e Ele endireitará as tuas veredas. Ele vai te dizer: não, você não está só. Eu estou aqui, não faça isso, não toque aquilo. Diga não para isso. Tem coisas que nós jamais faríamos se estivéssemos com alguém ao nosso lado. O problema é que há alguém ao nosso lado. E o problema é que nós não o reconhecemos. Querido, eu não sei qual é o tamanho do seu problema. Eu não sei qual é o tamanho da tua luta. Não sei quem é o teu gigante. Não sei o teu desafio. De alguns até sei, mas não de todos. Talvez eu não saiba nem a luta que você passou recentemente. Mas há alguém que sabe. Será que você pensou ou tem pensado nos últimos dias: o que está acontecendo? Onde está Deus na minha vida? Porque Ele não me ajuda. Eu estou tão só. Talvez você já tenha sentido ou dito para Deus: o Senhor não está vendo? O
Senhor não sabe o que está acontecendo, só você não sabe. Só você não sabe o que está acontecendo comigo, Jesus. Eu não sei o seu problema, não sei a tua luta, mas eu sei quem é aquele que está ao seu lado. Eu sei quem é aquele que não te deixa só. Eu sei quem é aquele que te ampara. Eu sei quem é aquele que te cura. Eu sei quem é aquele que deu a própria vida por amor a você. Ele é fiel, Ele não te deixa jamais. Vamos ficar de pé, querido.